pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto bastante polêmico, eu diria, e que eu acho que atinge muito mais as mulheres até do que os homens, que é justamente sobre o padrão de beleza imposto pela sociedade e o que a palavra nos diz disso, certo? Então comecemos com todo um contexto dos padrões de beleza. A gente vive numa sociedade onde a gente é aceito ou não aceito pelo que a gente é e por como a gente é. A gente se acostumou e, na verdade, a gente acabou aceitando essas ditaduras. A gente acabou aceitando que a gente só vai ser feliz se for de jeito X ou de jeito Y. Se a gente tiver o cabelo de tal cor ou de outra. Se o nosso corpo for de um jeito ou de outro. A gente acabou deixando a sociedade nos manipular a um ponto que a gente acaba achando normal isso. A gente acaba achando normal esses padrões de beleza impostos onde só uma coisa, só um jeito de pessoa, só um jeito de corpo ou de rosto é bonito. Quando, na verdade, isso não existe. Certo? Tanto que pra você ver que é algo que não é normal, é porque esses padrões eles vão mudando de tempo em tempo. A gente já teve fase onde as mulheres mais avantajadas, elas eram consideradas o padrão de beleza. A gente teve fase onde as mulheres mais magras, super magras, pra falar a verdade, eram o padrão de beleza. A gente passou aí há pouco tempo numa fase onde as paniquetes eram o nosso padrão de beleza, as mulheres super malhadas, com o corpo todo traçado. E agora a gente já tá caminhando uma fase onde o mais magro, um magro definido da mulher, acaba sendo o nosso padrão de beleza. Ou seja, isso muda constantemente. A mesma coisa com os homens. Hoje é bonito o homem que tem um corpo escultural, que usa um penteado descolado, onde nenhum fio fica fora do lugar. Então a gente acaba se sujeitando a isso. E desde quando só isso é o belo? Desde quando, para ser bonito, tem que ser todo mundo igual, tem que ser todo mundo do mesmo jeito? Se fosse assim, Deus tinha feito todo mundo igual. Se fosse para todo mundo ter aquele corpo, aquele cabelo e aquele rosto, Deus faria todo mundo igual. Mas não. O legal de ser humano é justamente as diferenças. É justamente isso que nos atrai, é justamente isso que faz um ciclo funcionar. A gente ser diferente. E a gente tem que se aceitar, sim, como a gente é. Certo? Claro que existe uma diferença muito grande a gente se aceitar como Deus nos fez e a gente acaba indo para uma zona de desleixo. Ficar numa zona de conforto onde a gente não se cuida, onde a gente não tem vaidade, onde a gente não procura mudar e não procura melhorar. Então a gente não pode usar também essa questão de que a gente tem que ser diferente e que não vai se adaptar aos padrões de beleza impostos pela sociedade para simplesmente se largar. Até porque o nosso corpo, ele é uma máquina. Então precisa estar em movimento. Então sim, a gente tem que buscar fazer exercícios, buscar ter uma alimentação saudável. A gente tem que estar sempre procurando melhorar a nossa autoestima, porque isso é importante pra gente viver. Certo? A nossa autoestima estar elevada, isso é importantíssimo para que a gente sim fique mais alegre, para que a gente tenha uma melhor comunicação, para que a gente perca a nossa timidez. Mas o que a gente não pode deixar é que o padrão de beleza, ele vire algo acima de Deus, que a gente adore mais ao corpo perfeito, a um rosto igual de uma boneca de porcelana, a gente se... Como é que eu posso dizer? A gente se encante tanto com isso que isso esteja acima de tudo, que isso acabe se tornando a prioridade na nossa vida. A gente não pode chegar a esse ponto, adorar mais a vaidade do que a Deus ou do que as outras coisas. Ou, por exemplo, um outro extremo é você deixar de fazer coisas normais da sua galera, deixar de sair porque tem que estar na academia, deixar de ir para uma praia porque o seu corpo, ou você tá gordinha, ou você tá magrinha demais para o padrão imposto, entendeu? Você deixar de fazer coisas normais por causa disso, por causa de um padrão de beleza, você deixar de frequentar lugares por causa disso, trazendo preconceito, primeiramente, de si para si, antes mesmo que as outras pessoas tenham isso. Entendeu? Então a gente não pode interiorizar isso e colocar isso como uma prioridade na nossa vida, de que a gente só vai ser aceito se a gente estiver nos padrões de beleza que a sociedade e que a mídia nos impõe. Certo? Mas como eu disse também, a gente tem sim que se cuidar pela própria questão de saúde, buscar sim ter uma alimentação melhor, até para evitar certas doenças,
no futuro, buscar dentro de um limite, dentro da nossa possibilidade, da realidade de cada um se exercitar, até para que que a gente continue funcionando, nosso metabolismo funcione bem, o nosso organismo funcione bem. Então, existe uma grande diferença nisso, de você ter uma vaidade, você se cuidar, e você estar num limite onde a vaidade, onde o corpo, onde a beleza, ela se torna o teu referencial, ela se torna o teu objetivo de vida, o teu foco principal, entendeu? Então a gente tem que saber, como tudo na vida, é ver o que está dentro do normal, o que está dentro do possível, e o que a gente acaba transformando numa realidade que não é a nossa, entendeu, gente? E isso a gente vê claramente na Bíblia, certo? A gente tem ali Provérbios mesmo, onde fala da mulher virtuosa, que é Provérbios 31:30, que a gente tem o seguinte: a beleza é enganosa, a formosura passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então imagina aí, então se a gente vê que a nossa beleza ela é enganosa, a formosura ela é passageira, por que a gente vai ficar com foco só nisso na nossa vida, que a gente só vai ser boa o suficiente quando tiver nesse grau de perfeccionismo? Entendeu? Não, a gente tem outras coisas. A gente vai se cuidar? Sim, mas a gente tem que entender que isso não pode ser a nossa prioridade, que isso não pode ser o nosso objetivo de vida. A gente tem também que entender que cada organismo reage de um jeito. Cada ser humano é diferente em tudo. Entendeu, gente? Então, muitas vezes, seu biotipo não é para ser tão magra. Ou até mesmo o contrário, mulheres que são mais magras, que queriam ter um corpo mais avantajado, entenda que às vezes teu biotipo ele não é para isso. Como também a tua rotina muitas vezes condiz, problemas de saúde, remédios que você toma, problemas hormonais, tudo isso vai interferindo, e aí a gente também tem que saber analisar e ver essas situações para que a gente não se cobre demasiadamente. Volto de novo, também não é deixar no desleixo. Eu sou assim por causa de que eu tomo muitos remédios e por isso tô assim. Tá bom, eu tomo muitos remédios, o que a gente vai fazer pra poder mudar, pra tentar controlar? Entendeu? Isso, claro, se isso tiver sendo problema pra você. Se não for, continua a tua vida do jeito que você acha melhor, entendeu? A gente tem que estabelecer um limite, certo? Um outro exemplo que a gente tem na Bíblia, que eu achei bastante interessante, é em 1 Samuel 16:7. Que diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então o que acontece? O que a gente observa nesse versículo? Que o importante para Deus é o que a gente está fazendo ao nosso coração, é o que a gente está fazendo ao próximo, são as nossas obras. Entendeu? Ao contrário do homem que vê primeiro tua aparência, Deus ele tá ali para ver as tuas ações, para com o próximo, para contigo, para com a sociedade, para com ele, principalmente. Certo? Então não adianta muitas vezes você tá perfeito por fora e por dentro ser um poço de coisas ruins. O que isso vai agregar? O que você está cultivando com isso? Você vai se tornar uma pessoa supérflua. E Deus não quer isso. Deus quer que você busque na palavra dele e tenha a sabedoria e a paz de espírito necessária para lidar com qualquer situação, gente. Certo? Então, eu acho que é isso. Eu vou tentei não me estender muito, certo, sobre isso, tá? Porque é um tema que mexe bastante comigo, porque eu já passei muito por esse tipo de problema na vida, de ter até problemas psicológicos por conta disso, mas não existe psicólogo melhor do que Deus, né? E eu fui tratada, graças a Deus, sobre isso, certo? Inclusive eu vou fazer um outro vídeo para isso não ficar muito longo, contando um pouco mais sobre isso, de como eu fui ministrada, de como eu consegui mudar essa visão e de como isso tem feito bem pra mim, certo? Então esse vídeo é só isso, certo? E fiquem ligadas aí no próximo vídeo que eu vou fazer, fiquem ligadas na nossa página, curtam, compartilhem, certo? Deixem os comentários, tá? Porque é bom a gente ter esse retorno. E por enquanto é isso, gente. Beijo!